da nossa luta da morte, eu falei, eu não tenho mais medo de você. Não vou gritar, pode gritar. Aí depois o Renato falou para mim, pode gritar, que eu continuo fazendo você chegando e conseguindo me safar. Aí eu falei que não tinha mais medo, tinha perdido o medo na minha casa, tinha conseguido arranjar colagem. Aí eu falei que eu ia gritar bem alto para chamar a nossa professora para ver o que estava acontecendo lá fora, no pátio, entre mim e o Renato. Aí o Renato falou para gritar. Aí, então eu gritei. E foi, acho que assim, professora. A nossa professora teve que ir uma forma, foi com os alunos, porque não podia deixar nenhum aluno sozinho lá dentro. Aí depois já. Aí depois a nossa professora já estava indo com todos os alunos ver o que estava acontecendo entre mim e o Renato. Aí quando viu que nós estávamos brigando até a morte, aí a gente parou de brigar, porque aí depois a nossa luta já, porque depois que a nossa luta até a morte já tinha acabado, Renato tinha vencido e eu tava no chão, todo sujo de sangue e todo roxo. Aí quando a nossa professora viu o rosto do Renato, aí nós safou. Aí viu a verdadeira personalidade do Renato. Aí eu me dei bem, aí depois ela me viu e os outros alunos me viram caído no chão. Aí depois ela foi lá e falou, parem vocês dois. Aí quando eu ia parar, o Renato começou a me provocar de novo, aí eu falava assim, você quer mais Renato, você quer mais Renato, vem, ainda tem mais forças. Só que aí, 3 alunos tiveram que me segurar e mais outros 3 alunos tiveram que segurar o Renato. Aí depois eu sentei, eu nem cheguei a sentar no banco do pátio, eu cheguei a sentar no chão mesmo. Aí a professora pediu para mim me acalmar um pouco, para depois de falar, porque eu não contava tudo para ela. Aí depois a nossa professora veio até mim e perguntou o seguinte, Pedro, por que você não me contou o que acontecia entre você e o Renato? Aí eu respondi o seguinte, porque o Renato via dizendo que a minha mãe se perguntasse alguma coisa para você e para o seu diretor. Aí depois a nossa professora foi até o Renato e perguntou o seguinte, por que você não gosta do Pedro Renato? Aí o Renato respondeu, porque ele tem um montão de amigos e até o melhor amigo que é o Vinícius. Eles andam para lá e para cá, juntos,
todos os dias da semana. Aí depois a nossa professora pediu para mim ir com ela junto até a sala do nosso diretor da escola Caminho Infernal. Aí depois, quando eu contei o que o Renato fazia comigo de segunda a sexta, das brigas que ele queria arranjar comigo de segunda a sexta, e depois que eu contei isso, aí a nossa professora falou para mim que eu já podia sair. Aí depois o nosso diretor chamou o Renato, disse para o Renato: Renato, você está expulso desse colégio. Aí depois o nosso diretor chamou os pais do Renato para ver seu mau comportamento. Aí depois os pais do Renato ficavam decepcionados, muito desapontados com ele e bem tristes também. Quando a nossa professora, nosso diretor do Colégio Caminho Infernal falava sobre o mau comportamento do Renato. Aí depois, antes dos pais do Renato irem embora, eles me pediram desculpas. Aí depois o nosso diretor chamou a minha avó, Marlene, para ela ir lá no Colégio Caminho Infeliz, ou Caminho Infernal, me buscar e também falar sobre o que acontecia entre mim e o Renato. Aí depois, como estava falando, eu pedi para minha avó que eu queria sair do colégio Caminho Infeliz ou Caminho Infernal, que seja. Aí depois eu pedi para minha avó falar para o nosso diretor e para a nossa diretora que eu queria sair do colégio Caminho Infeliz ou Caminho Infernal, que seja, porque já era esses nomes para mim. Aí depois eu saí do colégio Caminho Infernal, perdi meus amigos e perdi até meu melhor amigo Vinícius. Tudo por culpa do Renato, tudo por culpa do Renato mesmo. Aí depois eu fiquei sem estudar por um bom tempo. Aí quando eu fechava os olhos, depois eu ficava lembrando dos meus amigos, eu lembrando do meu melhor amigo Vinícius, tudo que a gente fazia juntos, da nossa amizade entre nós dois. Aí depois eu ia para a minha casa e depois ia para a casa da minha avó. Casa da minha avó, casa da minha avó, casa da minha avó. Aí depois era sempre assim. Eu ia para nossa casa de madeira na rua São Pedro e depois, no dia seguinte, passava a noite na casa da minha avó. Quase todas as noites mesmo, pessoal. Porque já que eu não estudava mais, aí depois de alguns tempos
tempos, eu pedi para o meu pai me levar junto com ele até o trabalho dele. Aí eu vi um cachorro bem fofinho, só que ele tinha uma doença, mas não me importei com isso, só me importei que ele tivesse marcado mesmo. Aí depois eu levei ele, o pai deixou eu ficar com ele. Aí eu levei ele para a nossa casa de madeira lá no São Pedro. Depois, à tarde, eu chamei ele de Chico. Aí depois nós dois éramos inseparáveis. Aí depois nós brincávamos juntos o tempo todo, o dia todo, o dia inteiro mesmo. Aí depois de alguns dias, teve um dia que eu acordei cedo, bem cedo mesmo, que eu não queria perder mais tempo para brincar com o meu cachorro, Chico. Só que aí eu não estava achando ele em lugar nenhum. Aí eu decidi procurar ele, porque eu procurei onde dormia, procurei todos os lugares, até que eu fiquei cansado e sentei no nosso sofá para descansar um pouco e continuar a minha busca pelo Chico. Aí depois a minha mãe chegou. Aí depois eu perguntei pra minha mãe o seguinte: cadê o Chico? Aí minha mãe falou para mim: o Chico morreu sob a noite das doenças dele. Seu pai tá enterrando ele agora lá sob a terra, lá fora, no quintal. Aí depois eu comecei a chorar, fui pra bar. Aí eu fiquei sem o Chico. Aí tudo ficou escuro. Mas eu não perdi a minha força de ir para frente. Aí depois, em outros tempos, a minha mãe e meu pai acharam outro colégio para me estudar, mas eu não queria ir porque eu fiquei muito assustado no meu primeiro dia, só que o pai queria que eu ficasse, então fiquei, acabei meus medos e entrei lá, me apresentei para ir olá, de mais Simões, alunos outros alunos. Aí no primeiro dia não tinha nenhum amigo, eu estava sozinho. Aí, como eu estava dizendo, eu estava sozinho, fazia tudo sozinho. Já que eu não tinha nenhum amigo, mas depois eu fiz um amigo chamado Vinícius. Aí, já foi meu primeiro amigo no colégio FEB. Depois, a gente passando do primeiro ano, eu tive que repetir o segundo ano 2 vezes, porque aí depois, como eu tô falando, depois eu tive que repetir 2 vezes o segundo ano, porque eu tinha tirado 2 e era muito baixa a nota, porque eu não era muito de estudar e nem de fazer provas orais. Também não tinha ninguém para me ajudar. Aí depois eu consegui passar do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do terceiro para o quarto, aí já foi, do quarto para o quinto. Aí teve um dia
eu pedi para mim, quer dizer que eu pedi para o meu pai me levar junto com ele, de novo para o trabalho dele. Aí quando meu pai abriu a porta, saiu um montão de cachorros. Aqui não tem. Só que aí nenhum cachorro gostou de mim. Tinha uns bafos muito incríveis, mas teve um que eu vi que era bem engraçado. Aí eu comecei a fazer caminho nele e não falava. Aí ele começou a me lamber meu rosto todo. A baba pelo meu rosto todo. Aí a gente se deu bem, aí depois eu fui pedir para o meu pai se ele me deixava ficar com mais um outro cachorro. Aí ele deixou, mas falou para mim não contar nada para minha mãe. Aí depois a gente estava levando o meu segundo cachorro para a nossa casa de Mandela na rua São Pedro. Aí depois, quando a gente estava chegando, abri do portão, meu, um outro cachorro estava no chão do carro. Aí o pai abriu a porta, ou eu abri, a mãe viu outro cachorro. E eu me lembro que ela não ficou nem um pouco feliz e também não gostou nem um pouco de outro cachorro. Aí depois ela foi se acostumando, aí eu chamei ele de Billy, aí nós dois nos tornamos muito palavras. Aí nós dois brincávamos juntos. Então a gente vai, Billy e eu. Fala sério aí. Aí depois teve outro dia de semana que eu ia com os meus pais para a casa dos meus avós. Meu avô Irvina e minha avó Julieta lá em Marafá para passar 2 ou 3 dias, não me lembro, mas acho que foram 3. Eu ficava pedindo para mim ligar para minha avó o tempo todo para ficar sabendo do Bibi. Eu morria de saudade dele. Eu tinha falta dele. Aí depois, no dia seguinte, que a gente estava voltando para nossa casa de madeira, mas primeiro a gente teve que passar na casa da minha avó para pegar o Bibi, ou melhor, para buscar o Bibi para deixar de volta com a gente na nossa casa de madeira, mas depois quando o pai estava abrindo o portão, ele ouviu um barulho e pediu para mim e para minha mãe para o Billy ficar, ficar bem dentro, para a gente ficar dentro do carro do pai, para ele ver o que era. Aí depois ele viu que era um ladrão que estava mexendo em todas as nossas coisas. Aí depois o Billy queria latir, aí saiu latindo, aí o ladrão fugiu. Ainda bem que não viu a minha carteira. Aí depois a mãe e o pai
começamos a beijar a casa da porta da frente, de trás, dos lados e até a porta de entrada mesmo. Porque aí ficou perigoso para a gente morar lá. Aí depois, em outros dias, a mãe decidiu nos mudar para uma casa grudada com a casa da minha avó. Aí depois nos mudamos de novo de casa. Aí depois eu fiquei lá com a minha avó, enquanto o meu pai, a minha mãe e o pessoal da mudança arrumavam tudo. Meus DVDs, meus CDs, e as outras coisas também. Aí, depois que a gente já estava morando perto da avó, aí ficava mais fácil para mim ver ela e ficar com ela. Aí depois eu já tinha passado do quinto, do sexto, do sétimo, quarto, do quinto, do sexto, sétimo e do oitavo ano para. Aí depois eu comecei a estudar pra caramba, para entrar, porque antes, no terceiro ano, eu tinha ficado com umas notas meio a meio. Aí depois de uns dias, teve um dia que eu estava lá no colégio FEB e tinha um aluno chamado Mateus que não se dava nada bem comigo. Aí ficava falando de mim, mas só mal de mim para a sala toda e para a classe inteira. Aí eu lembrei do que eu sofria lá no caminho infeliz ou infernal, como é que seja. Aí eu falei pra nossa professora e depois a nossa professora falou pra então tentar tratar bem com o Pedro, que sou eu. E depois ele tentou e se deu bem comigo, mas muito bem. Aí depois éramos Vinícius, eu e Mateus. Aí depois, no quarto ano, eu tinha visto um aluno lá do lado direito. Aí, só que a aula tinha começado, aí eu tava interrompendo a aula toda. É que eu queria ver se ele queria ser meu amigo, como o Vinícius Mateus. Aí, esse foi. Aí depois, nossa professora me botou de detenção. Essa foi a primeira detenção da minha vida. Só que aí o aluno que eu estou falando se chamava Juan, aí o Juan foi comigo. Aí lá na detenção nós tornamos amigos. Para estar na detenção. Aí depois que eu já tinha ficado amigo do Juan, éramos Vinícius, eu, Mateus, Juan. Aí depois eu já tinha passado do quarto
ao quinto do sexto ano para o sétimo ano, para depois entrar. Aí depois eu fui passando de ano. Aí eu cheguei com os meus amigos até o ano 16. 16 anos de série de grau. Porque já tinha passado tudo. Ah, é. No quinto ano, eu tinha visto uma menina muito bonita, que era uma aluna que eu nunca tinha visto. E achei muito bonita. Aí depois algo em mim, dentro do meu coração, começou a ficar brilhando, brilhando. Aí depois eu percebi que era amor. E depois eu fiquei apaixonado pela minha cara, porque esse nome era o nome dela. E depois, em outros dias, a nossa professora começou a contar que eles iam fazer uma festa da gincana e precisava de descontáveis. Eu me voluntaria e fazia na minha cara para ser a minha parceira de música. Aí depois, no dia da nossa apresentação da gincana, eu e a Maria Cava tínhamos que estar lá. Aí eu fui, só que a minha cara não foi. Aí eu fiquei bem preocupado, porque eu não chegava. Eu ficava assim, cadê minha cara? Cadê minha cara? Cadê minha cara? Porque já estava quase na hora da nossa apresentação, gente. Aí depois eu decidi perguntar para a nossa professora, cadê a Maria Carla? E a nossa professora me disse, a Maria Carla não veio hoje. Ela falou que ela pegou um resfriado. Aí como a apresentação tinha que continuar, a nossa professora decidiu se apresentar comigo. Aí depois desse dia da apresentação, aí depois a gente faz. Aí em outro dia de semana, quando eu tava sentando na minha cadeira, aí eu vi que a cadeira da minha casa tava vazia e depois, antes de começar a nossa aula, eu perguntei para a nossa professora, cadê a minha casa? Porque eu também de novo, aí nossa professora falou para a gente, para mim, não. Acontece que a minha cara não vem mais porque ela decidiu mudar de escola. Aí eu já tinha ficado solteiro de novo porque eu já estava namorando, aí fiquei solteiro de novo. Mas não importa, o importante é que eu ainda tinha meus amigos. Isso, bateu irmã. Eu entrei no sexto ano. As notas estavam boas, mas quando eu passei do sexto ano para o sétimo, aí quando era dia de prova, antes do dia de prova eu tinha estudado o máximo, o suficiente, muito mesmo. Aí quando eu fui fazer a nossa prova, uau, que os nossos professores pediam para a gente fazer. Aí quando
Nossa professora viu a minha nota, falou que eu tinha tirado a maior nota de todas. E outro aluno também tinha tirado a mesma nota do que eu tirei nesse dia. Eu fiquei tão feliz. Aí eu abro